Neste 3 de outubro foram disputadas 54 vagas do Senado. 27 senadores estão ainda na metade do mandato. Convém lembrar que durante a campanha o presidente Lula fez um esforço enorme para conseguir eleger o maior número possível de senadores. Ele ficou um pouco contrafeito com decisões tomadas pelo Senado nos últimos 4 anos. Reinaldo Azevedo, o governo conseguiu alguma vitória no Senado? Não, conseguiu, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a maior de todas as vitórias, o PT tinha uma bancada de 8 senadores e agora vai ter uma bancada de 14 senadores. Quer dizer, é bastante coisa. O PMDB tinha 17, agora tem 19. O PSDB tinha 16, caiu para 11. O DEM tinha 13 e foi para 7. Quer dizer, então você tem uma mudança importante aí. Eu lembro que 3/5 do Senado, o quê? 49 senadores, então, portanto, o governo já tinha, o governo Lula que está terminando agora. Ele sempre teve os 3/5 da Câmara para mudanças de emenda constitucional, precisa de 3/5, e não tinha os 3/5 no Senado, era uma coisa sempre incerta, e o Senado não houve tantas, né, Sete? Às vezes aplicou algumas derrotas ao Lula, agora a maior de todas as derrotas o Senado não chegou a aplicar, porque o Lula, na verdade, percebeu que o clima era hostil, que era eventualmente a emenda do terceiro mandato. Perfeito. E aí, então, que ele tenta a Dilma sou eu, e essa coisa toda. Perfeito. Eu só queria destacar uma coisa importante. É claro que a Dilma chega, se eleita, com o Senado, então, gigantesco. Fizemos uma conta aqui, eles devem ter 56 senadores. Isso considerando que o PSOL pudesse fazer um bloco com o pessoal do PSDB, com o DEM, né, o que também é incerto. Mas 56 senadores, a Câmara ainda não se sabe. Então a Dilma tem essa maioria gigantesca. Pode, com a maioria gigantesca, fazer o que bem entende? Bom, aí são outros 500, vamos ver. O que eu discordo de algumas análises que estão sendo feitas, o Serra terá dificuldades no Senado. Olha, atenção. Não, dificuldade nenhuma. Caso o Serra seja eleito, a dificuldade é zero. Porque eu olho aqui para a lista, bom, Serra eleito presidente, deixe-me ver, ele não terá os 14 do PT. Mas os 19 do PMDB... Agora ele terá os 19 do PMDB, ele terá os 7 do DEM, ele terá os 6 do PTB, talvez não tenha todos do PDT, os 4, mas alguns. Então, ele faz maioria no Senado com tranquilidade, faz a maioria na Câmara com tranquilidade, não haverá problema para nenhum dos dois. Só não faz maioria o presidente que não quer conversar com uns. Até porque, historicamente, a maior bancada do Senado é a bancada governista. Ponto. Seja qual for o governo. Porque imagine que o Serra vai ter que fazer se ele ganha a eleição, ele vai ter que fazer uma força tremenda para impedir, por exemplo, que a adesão de um Crivella, etc. Aí, na verdade, a dificuldade vai ser rejeitar. Rejeitar, exatamente. A derrota da oposição no Senado seria mais esmagadora ainda. Vamos considerar a oposição propriamente dita como sendo o PSDB e o DEM. Eles juntos tinham 29 senadores, passaram para 18, perderam 9 senadores. Seria muito pior se não houvesse alguns senadores do PMDB que têm uma posição independente. O senador que já tinha mandato e foi derrotado no governo de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, sempre foi um senador independente tendendo à oposição, PMDB. Isso. E agora a ele se acrescentam 2 senadores recém-eleitos, que são o ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique. Aliás, não se acrescenta, não. Só o Luiz Henrique, porque tinha também o senador Pedro Simon, no Rio Grande do Sul. E o Reinaldo lembrava aqui no nosso intervalo que o senador Cristóvão Buarque, do PDT, que foi reeleito pelo Distrito Federal, também é um senador independente. A ele se acrescentaria o senador Itamar Franco, que foi eleito, o ex-presidente Itamar Franco, que foi eleito senador pelo PPS, que é um aliado tradicional dos tucanos, e veio ao Senado junto com o Aécio. Então, de 32 senadores que havia na oposição, passou para 23, contando com esses dissidentes do PMDB, com o senador Cristóvão, eventualmente, e com o novo senador Itamar Franco. O dado favorável ao governo realmente é o crescimento da bancada do PT. Do próprio PT. Qualquer que seja o presidente vai ter de negociar, não, com essa turma, porque a gente está lendo os nomes, né? Estamos conversando sobre o Valdir Raupp, Gilvan Borges. Por exemplo, o alinhamento automático do PMDB, você sabe, né? O PMDB, companheiro, os deveres da pátria estão sempre o PMDB ama a coisa pública, né? Então... Não desgruda dela. É um amor
grande, realmente. Então, enfim, esse é o quadro. Agora, tem uma facilidade gigantesca no Senado, se quiser. Né? Agora, no caso aí, só desculpa, Augusto, claro. E para as questões institucionais, e a imprensa, e não sei o quê, essa gente pode ter algumas ideias ruins, né, se a Dilma foi eleita. Isso é fato, não adianta negar. Né? O seu Franklin Martins está aí com um monte de propostas para regulamentar a imprensa, isso é verdade, e é claro que com um congresso como esse, né, aí eu não vejo muitos... Será que todos os patriotas do PMDB realmente se alinharão com a defesa da liberdade de expressão? Então, não tenho dúvida. E como registramos aqui, você tem a extraordinária votação de 2 candidatos ao Senado, né, pelo PSDB, o Aécio Neves e o senador Aloysio Nunes Ferreira aqui em São Paulo. São são duas lideranças que chegam a um peso razoável. E mesmo o Itamar, né, com o peso de um ex-presidente da República. Também. É um presidente um senador, bom de briga. Um senador que chega com voz. Então, com certeza, e com votação muito grande. O presidente Itamar. O Senado, ao mesmo tempo... O Senado gozado, mesmo com essa composição aqui, ele também se qualifica, por outro lado. Se qualifica. Exatamente. Agora, só para acrescentar um item, essa questão da liberdade de imprensa e das liberdades públicas em geral podem estar, digamos, ameaçadas se houver algumas dessas ideias exóticas que há no seio do governo prosperarem. Mas, por outro lado, Renato, eu queria ver que desculpa a eventual presidente Dilma vai ter para não fazer a reforma tributária, por exemplo. Quer dizer, tem essa maioria tão tranquila e tão folgada, quero ver passar a reforma tributária que todo mundo quer fazer desde que tira o imposto do outro. Basicamente, não muda muito. Aliás, nenhum presidente, nem o Lula, caso ela seja eleita, Fernando Henrique e tal, vai ter essa maioria aqui que eles podem ter. Quer dizer, aqui dá para fazer. Perfeito. Negociando. Fizemos uma ligeira análise da nova composição do Senado. Mais informações e análises sobre as eleições de 2010 no site de Veja, www.veja.com.br.